Vamos abrir em Gênesis 5, 21. Glória a Deus. Eu disse primeiro desculpem lá, mas é Gênesis Gênesis 5, 21, correto? Amém? Eu quero-vos falar sobre um homem. Aqui em Gênesis 5 começamos a ver a descendência, toda a descendência desde Adão até chegar a Noé. E nesta descendência vê-se quanto tempo viveu um homem, quando é que gerou filhos, e depois quando é que teve esses filhos, e depois quantos anos viveu depois de gerar filhos, e depois vemos a continuação. E chega uma altura aqui, em Gênesis 5, 21, diz: E viveu Enoque 75 anos, e gerou Metsusalém, e andou Enoque com Deus depois que gerou a Metsusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 375 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. Antes disto, o pai de Enoque viveu 972 anos. Depois de Enoque, Matusalém, seu filho, aos 180 anos gerou filhos e aos 780 anos viveu sobre a terra. Não, peço perdão. 972 e 9 anos viveu. Portanto, nesta altura, todos os homens viviam perto de 900 anos. Mas Enoque não viveu 900. Andar com Deus. É o título da mensagem de hoje. Nós, quando andamos com Deus, as coisas tornam-se diferentes. Tudo se torna diferente. A nossa confiança muda. A nossa esperança muda. Mas também os testes vêm. E não são poucos. Enoque andou com Deus na terra e viveu 375 anos na terra. Viveu perto de menos 600 anos que o seu pai e que o seu filho. Mas mesmo assim teve 300 anos na terra. Até Deus decidir levá-lo para ele. O que Enoque tinha diferente para que Deus o quisesse levar? O que ele diz aqui no versículo 24: E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. O que Enoque tinha? Ele tinha que ser diferente dos outros. Da geração dele, ele teve que ser diferente. Ele teve que ser achado por Deus um homem diferente. Fazia as coisas diferentes. Não fazia as coisas como toda a gente faz. Se compararmos, por exemplo, com o tempo de hoje, o que é que normalmente toda a gente faz?
As pessoas fazem isto, fazem aquilo, coisas não corretas. E muitas vezes o homem e a mulher de Deus faz isso. A minha esposa tenta ler um livro e nesse livro deu-me a mim para ler um pouco. E nessa passagem havia um homem de Deus, estava no princípio da sua caminhada cristã, e depois soube de um líder que lá estava, que precisava de arranjar uma casa para morar, e ele também estava a precisar de arranjar uma casa, e então falou com o pai, dizendo, olha, vou com ele, visto que ele é líder, vamos os dois arranjar casa, vamos morar juntos por enquanto, pronto, para coisa. E o pai disse, tu não conheces essa pessoa, não é bom sim, não é boa ideia. Ah não, mas ele é líder dentro da igreja. Eu vou-lhe dar um conselho. A vida a mim me fez desconfiado em tudo. Talvez pela profissão que eu tive anteriormente, me fez desconfiado. Mas eu tenho aprendido uma coisa. Andando com Deus, eu tenho aprendido uma coisa. Buscar primeiro a vontade de Deus. Ou saber o que é que Deus pensa sobre o assunto que eu estou a tentar decidir. Porque muitas das vezes aquilo que eu penso ou aquilo que eu acho pode não estar certo. Muitas das vezes aquilo que se é apresentado perante os meus olhos não é verdadeiramente o que é. Neste caso, do que estava escrito no livro, realmente ele foi viver com o rapaz, eles eram para dividir despesas, mas ele começou a pagar todas as despesas e tudo. E depois chegou uma altura que ele cheirou o tabaco quando chegou ao pé dele. Ele achou aquilo estranho. Depois pediu-lhe o carro emprestado a ele e o carro vinha a cheirar a tabaco outra vez. Depois houve outra altura que chegou a casa, estava lá outra pessoa dentro de casa que ele não conhecia de lado nenhum. Até que ele chegou a saber que a igreja dispensou essa pessoa porque descobriu que realmente a conduta que ele tinha na vida não era a correta. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus sabe sempre muito mais que nós. Você tem que entender isso. E aquilo que Deus quer fazer na sua vida é principalmente para o abençoar. Às vezes vemos nós na nossa vida portas a fecharem-se e nós dizemos, mas como é que isso pode ser uma bênção para mim? Se Deus fecha uma porta, abre outras melhores ainda para a nossa vida. Você não pode ver tudo o que está a acontecer como mau. Você tem que ver as oportunidades como portas que Deus está a abrir para você ser mais abençoado ainda. Não veja. Nós temos uma tendência como humanos terrível. Sabe qual é a tendência? De ver como a Terra e o mundo vê. Tudo o que acontece é mau. Tudo o que está para acontecer é mau. Tudo o que vem é mau. E nós pensamos assim, cada vez que recebemos uma notícia, só recebemos erradamente, recebemos a notícia e pensamos logo o pior, é o pior, é o pior, só pode ser o pior. E, no entanto, Deus vê as notícias como oportunidades e quer nos ensinar a nós a andar com Ele e a receber as notícias como oportunidades. Oportunidades de mudança, oportunidades de bênção. Ouça, o caminho que se trilha na sua vida não é o que vai acontecendo, é aquilo que você decide. Entende?
Eu vou-lhe dar o exemplo. Imagina um barco. Agora, vamos pensar num barco. Pouco importa se o barco é grande ou pequeno, pouco importa se é um barco à vela ou um barco a motor, isso não interessa. Mas vamos pensar agora o seguinte: o barco vira conforme quem lá está, o piloto, vira a roda para um lado ou para o outro. O que está dentro d'água é um leme que faz com que faça isto assim e a água, ao passar por ele, obriga o barco a virar para um lado e obriga o barco a virar para o outro. O que importa que ele seja grande ou pequeno, todos têm a mesma maneira de virar. Agora diga-me uma coisa. Imagine que há uma tempestade. E eles querem ir para este lado. Mas a tempestade leva-os para um lado e leva-os para o outro, e leva-os para um lado e leva-os para o outro. O que é que o piloto vai decidir? Se ele quer ir para aquele lado, ele agarra com força para virar para aquele lado. Antigamente, nos barcos à vela, sabe o que é que havia? Havia cordas que eram amarradas de lado para agarrar aquilo tem um nome, aquilo não é volante, aquilo tem um nome, eu não, leme é atrás, pronto, eu não sei bem como é que se chama, peço desculpa, mas pronto, é aquilo assim que vira-se no barco. É como um volante, e aquilo tem uns sítios onde eles põem as mãos para poderem virar, e eles atavam cordas de um lado e do outro para fazer com que o barco virasse para aquele lado e fosse só para aquele lado. Porque era para ali que eles queriam ir. Muitas das vezes na nossa vida não é isso que fazemos. Sabe o que é que fazemos? Largamos o volante. E depois vem uma tempestade daqui e empurra-nos para um lado, é para ali que vamos. Vem uma tempestade do outro e então empurra-nos para o outro lado. É essa a vontade de Deus? Andar com Deus é ser determinado. Não é o que os outros querem. Não é o que a vida nos está a proporcionar. É o que Deus nos mostra. É para aí que nós vamos. Na minha antiga profissão quiseram que eu fosse para o outro lado. Eu até podia ir e realmente tinham alguma razão a ir, mas eu não queria ir. Numa esquadra, polícias queriam, chefes dessa esquadra queriam, comandante dessa esquadra queria, comandante-geral de várias esquadras quiseram. Eu não queria. Eu não queria ir. Deus fez-me a vontade. Eu nunca fui. Mas eu tive que decidir o que é que eu queria. Eu dentro de mim, eu nunca o falei, mas eu não queria ir. Você entende? O que é que você quer? O que é que Deus lhe mostra assim para você fazer? É isso que você tem que fazer. Deus várias vezes me tem questionado em várias alturas da minha vida. Ainda há pouco tempo, há dias, me fez uma outra questão a mim, para que eu tomasse uma decisão. Mas eu aprendi, na minha vida, que eu não devo tomar decisão. Eu devo dar essa decisão a Deus e que Ele faça o que Ele achar melhor, porque eu sei que a decisão dele, mesmo que seja contra a minha vontade, será o melhor. Houve uma vez que eu tomei uma decisão de ir para a escola bíblica e Deus me disse que ia ser complicado e foi muito. Foram 2 anos complicados.
2 anos não, foi 1 ano. 1 ano só. 1 ano complicado. A seguir, estava a ser proposto para mim ir para a escola ministerial. E Deus perguntava-me: "O que é que tu queres?" E eu disse: "Eu não decido nada, Senhor. Eu já aprendi uma vez. Já chega. Eu não decido nada. Tu decidires, eu faço. Tu vais ter que mostrar." E então esperei, e várias vezes Deus me perguntou, e várias vezes eu respondi a mesma coisa. E à última hora Deus disse-me para ir. Foi uma bênção. Foram 2 anos, esse assim 2 anos de bênção. Muito boa, mesmo muito bom. Eu quero que você entenda, andar com Deus é nós andarmos com Ele. Não é o contrário, é Deus andar conosco. Não, 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 não. É o contrário. Nós é que vamos andar com Deus. Vejam aqui. Versículo 24, Gênesis 5, 24. E andou Enoque com Deus. Não foi o contrário. E andou Deus com Enoque. Não. Enoque andou com Deus. Então, era a vontade de Deus que prevalecia, não a nossa. Eu quero vos mostrar algo para você entender. Vamos a João, Novo Testamento, João 6, 38. Glória a Deus. João 6, 38. Eu quero vos mostrar palavras de Jesus. Eu quero que vocês vejam o que é que Jesus, o Filho do Deus vivo, disse. Para que você entender o que é que nós estamos cá a fazer. Jesus falou: "Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou." Quem é que enviou Jesus? Foi Deus Pai. Eu vou voltar a repetir: "Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou." Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Nós estamos a fazer a nossa vontade ou a vontade de Deus? Nós estamos a andar nesta terra fazendo o que queremos ou nós estamos nesta terra a andar com Deus? Sabe que Enoque foi levado por Deus porque ele verdadeiramente andava com Deus. Qual é o nosso comportamento? O que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a agradar a quem? Eu estou a dizer que na minha profissão eu não gostava de ir para aquele lado, mas eu nunca pedi a Deus, nunca fiz nada. Deus sabia no meu coração que eu não queria ir. Deus sabia. Eu deixei as coisas acontecer. Eu quero que você entenda uma coisa. Este mundo, através de tempestades, através de problemas, através de complicações, vão-nos tentar arrastar para um lado e para o outro. O seu foco só pode ser um: Deus. Olhar para Deus, buscar a Deus, ter a certeza no coração qual é a vontade dele e, sabendo qual é a vontade dele, seguir em frente com essa vontade. Porque se você seguir em frente com essa vontade, vai ser uma bênção para a sua vida, eu lhe garanto. Você vai andar com Deus. E andando com Deus tudo muda. Tudo muda.
Quer dizer que os problemas acabam? Epá, houve alguém que se virou-se e disse assim: que eu não tenha mais problemas com o diabo. E um pastor olhou para ele e disse assim: mas você quer que eu ore para você morrer? É só quando você morrer é que deixa de ter problemas com o diabo. Enquanto estivermos nesta terra, os testes, provas, vão vir. Mas na certeza, porém, nós temos a confiança do que é que Deus diz em relação a nós. Nenhum mal nos será, nem praga alguma chegará até nós. Temos a certeza de que Deus é por nós, onde quer que nós andarmos. Mas nós temos que andar com Deus. Enoque andou com Deus. Não para fazer a vontade dele, assim como Jesus não fez a sua vontade. Você entende? Mas eu gostava que assim. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. O seu desejo entrega a Deus e deixe Ele decidir. Ele nos mostrará o que é melhor. Você entende? Muitas vezes não é o que nós pensamos que é o melhor, não é o que nós julgamos ser o melhor que é o melhor. Muitas das vezes andamos por sítios que, não, este sítio, olhamos para um caminho, não, este caminho é bom, este caminho é impecável, é o melhor caminho. E vemos o outro caminho, não, este não é tão bom. E, no entanto, está-nos Deus a mostrar que é melhor ir para o mau caminho. Porque mais à frente vai se tornar melhor. E aquele bom caminho mais à frente vai se tornar pior. Nós não sabemos tudo. Nós não sabemos o que está no final do túnel. Nós não sabemos tudo o que vai acontecer na vida, mas Deus sabe. Muitas das vezes as situações por qual passamos é para Deus nos ajudar a fazer crescer. A confiar cada vez mais e mais nele. A depender dele e não das circunstâncias e não da tempestade. Continuar a agarrar o leme na direção certa. Na direção que Deus nos mostrou que era a direção. E não pensar em mais nada, não decidir mais nada. É para ali que vamos, porque para ali Deus me enviou. Você está a me entender? Eu quero vos mostrar uma decisão que Deus tomou que afetou um homem de Deus. Mas afetou por causa de haver uma mudança na vida de um povo. Eu quero vos mostrar. Vamos ao Velho Testamento e vamos a 1 de Reis 17:1. No Velho Testamento, 1 de Reis 17:1. Nesta altura vivia um rei, esse rei era Acabe, e ele estava a fazer mal que era aos olhos de Deus. Ele estava a permitir adoração a outro Deus, estava a permitir haver sacerdotes que adoravam a outro Deus, a própria sua esposa adorava a outro Deus que não o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E então Deus não estava sagradado e fez isto que eu vos vou ler para que o povo acordasse, para que o povo visse quem é Deus. 1 de Reis 17:1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, o rei Acabe: Viva o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Pense um pouco. Ele declarou uma seca.
Ele declarou uma seca sobre aquele lugar aonde ele estava. Então, se ele declarou uma seca no lugar onde ele estava, ele também vai ser apanhado pela seca. Eu quero-vos continuar a ler para vocês verem o que é que acontece. Depois veio a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro que eu tenho ordenado os corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que estava diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Ele fez a vontade de Deus e Deus agora o sustentava. Mas ele tinha declarado uma seca e veio a seca. Vejam agora o que é que ele diz. Versículo 7. E sucedeu, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: eu quero que parem agora e ouçam. Foi por causa do que ele disse, mandado por Deus, que ele foi apanhado por uma seca. Até aqui ele estava a ser sustentado. Ele estava a beber do ribeiro, as aves traziam-lhe de comida e estava tudo bem. Mas por causa do que ele fez, do que ele declarou, por causa de andar com Deus, ele foi prejudicado por causa disso. E o ribeiro secou e ele já não tinha com que beber. E agora? E agora? Versículo 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma viúva, ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Opa, ele ficou todo contente. Epá, agora vou para um sítio que de uma mulher que me vai sustentar. Não vai haver problema, não vai haver falta, porque uma mulher me vai sustentar. É? Então espero pela tempestade. Deus diz-lhe para fazer uma coisa e você pensa que vai tudo funcionar tudo? Vai tudo andar às mil maravilhas? Vai funcionar tudo? Não vai haver problemas? Você não está a andar com Deus. Porque se estivesse a andar com Deus, você sabia que isso não é assim. Versículo 10. Então se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e lhe disse: traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-lo, ele a chamou e disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. E aqui começam os problemas. A água, pá, ainda vá que vá. Agora, a comida. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos para que preparemos para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E ele disse: ouça, pensem um pouco. Deus lhe tinha dito: vai haver ali uma mulher que te vai sustentar. Então esta mulher está a dizer que não tem. Como é que ela me vai sustentar? Eu vou-lhe dizer um segredo. Quando Deus diz algo, nos dá a certeza absoluta para nós que é isso que vamos fazer. Para nós, para os outros não sabem. Esta mulher não sabia que ia sustentar o profeta. Mas Elias sabia porque Deus tinha-lhe dado uma palavra.
A mulher não sabia que ia ficar viva por causa de ordem divina. Qualquer outro homem, mesmo sendo de Deus, mesmo sendo cristão, ouvindo o que a mulher dizia, então como é que Deus me trouxe até aqui? Ele iria se começar a queixar. Ele iria, então, mas Deus, porquê que me trouxeste até aqui se esta mulher não tem nada para me sustentar? O que você não percebe é que Deus é um Deus de milagres contínuos. E veja o que o homem de Deus fez. 13. Então Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até ao dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e sua casa muitos dias. Nós temos que ver uma coisa. As coisas que parecem de mal chegar à nossa vida é apenas uma oportunidade de nós vermos o milagre de Deus acontecer. Mas nós temos que o falar. Nós temos que declarar que o nosso Deus é maior de qualquer problema à nossa volta, de qualquer circunstância que não está a correr a nosso favor. Pare de olhar para as circunstâncias. Pare de olhar para a tempestade. Olhe para Deus. Agarre-se ao leme da sua vida e olhe para Deus. Vá na direção certa. Mais coisas aconteceram mais à frente. Ela, quando declarou coisas com a sua palavra, ela fez declarações de morte para si e para o seu filho. E, como ela declarou com a sua boca, o que é que aconteceu? O filho morreu. Ela trouxe-o ao profeta e o profeta orou por ele, ele foi curado. Ele entregou à sua mãe curado. Mas a morte teve que acontecer porque ela falou. Por isso é que temos de ter cuidado com o que falamos. Leia depois todo este capítulo e veja o que eu estou a falar. Nós temos que ver todas as circunstâncias da nossa vida não como impedimentos, mas como trampolins. Você sabe o que é um trampolim? Trampolim, eu usei em ginástica, era posto à frente de um cavalo. O cavalo era uma coisa de madeira que era encaixada em blocos e ficava assim alto, e nós metíamos antes um trampolim que nós batíamos naquilo e nos dava mais força para nós podermos saltar por cima. E nós temos que ver que à frente de cada oposição que nos é proposta, Deus põe um trampolim para nós podermos saltar. Deus cria a hipótese de nós podemos saltar. Apenas temos que confiar. Apenas temos que falar a bênção, não a maldição. Em nome de Jesus. As tempestades não vão parar. Os problemas não vão parar. Mas a glória de Deus só tende a aumentar na sua vida se nós deixarmos. A glória e o poder de Deus só aumenta em nós à medida que nós entregamos toda a glória, toda a honra, todo o louvor a Deus, confiamos nele e dizemos: Senhor, isto não é para nos fazer parar, é apenas para que a tua glória se manifeste no nome de Jesus. Eu dou glórias ao teu nome, Senhor, porque eu sei que é isso que acontece. Andar com Deus. Andar com Deus. Não é entrar dentro de um transatlântico, sentar naquelas cadeiras que são, não sei se é espreguiçadeiras, o que é que se chama aquilo, com um copo na mão, com um chapeuzinho daqueles de cocktail,
e nós estamos à vontade ali. Não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para ver a sua glória. Deus nos chamou para ver o poder dele na nossa vida acontecer. Deus nos chamou para andarmos de glória em glória, de fé em fé, de confiança em confiança, de ver o poder dele acontecer nas nossas vidas. Porque ele quer levar mais longe o nome de Jesus. Mas cabe a cada um de nós tomar essa decisão. A decisão de confiar em Deus e andar com Deus, ou a decisão de andar com o mundo e conforme a tempestade manda para o lado direito ou para o lado esquerdo, você anda para o lado direito e para o lado esquerdo. As tempestades nunca vão parar. Mas o seu relacionamento com Deus é que deve aumentar no final de cada tempestade. Porque você busca a Deus mais ainda. Você esforça-se em Deus, você confia em Deus e Deus o capacita para ir mais longe ainda. Os obstáculos, tempestades, não estão lá para o fazer parar. Estão lá para você ver a glória de Deus. O Mar Vermelho não estava lá para impedir que o povo passasse para o outro lado. O Mar Vermelho estava lá para que fosse aberto pela glória de Deus. E para que o próprio mar fosse julgamento daqueles que o oprimiram durante 400 anos. Eu quero que você entenda, uma vez por todas, andar com Deus é fazer a sua vontade e não a nossa. Mas eu gostava de estar assim, eu gostava de estar desta forma, daquela forma, eu gostava assim, assado. E uma vez, aquilo que eu acabei de dizer, eu disse a Deus. E Deus me disse assim: tu estás exatamente no lugar onde eu gostava que tu estivesses. Eu fiquei assim. Tu queres-me assim, Senhor? Ele não me respondeu. Só disse aquelas palavras e não me respondeu. Eu lembrei-me das palavras de Jesus e eu dizia: faça-se a tua vontade e não a minha, Senhor. Faça-se a tua vontade. Ajuda-me a entender todos os passos que eu tenho para ultrapassar. Dá-me forças para ultrapassar todas as situações que me vão aparecer à frente. Capacita-me para te glorificar em cada momento, para te exaltar em todo lugar. Porque eu sei que tu és grande e poderoso o suficiente para mudar toda e qualquer circunstância. Tu podes e vais fazer acontecer milagres. A minha pergunta é: você quer andar com Deus? Ou vai querer andar como toda a gente no mundo anda? Sem Deus, sem norte, fazendo o que quer, muitas das vezes fazendo o que quer, às vezes com cada burrada, que eu peço desculpa pela expressão, perdendo mais do que ganhando. O que é que você quer fazer? Eu andando com Deus aprendi que eu tenho que fazer o que Deus quer. Porque eu sei que é para o meu bem. Eu fiz coisas e tenho feito coisas e continuo a fazer que eu não queria fazer. Mas estou a fazer por obediência. Porque eu amo a Deus. Eu quero engrandecê-lo na minha vida. Muitos me disseram: eu não era capaz de fazer isso. Eu nunca faria isso. E eu disse: eu não quero, eu não tenho hipótese.
de ter decisão. Eu tenho. Eu amo, meu Deus. Por isso eu tenho que fazer. Você entende porque é que Enoque andou com Deus? Porque é que Enoque não viveu tantos anos como os outros viveram? Porque ele andou realmente com Deus. Começou a fazer o que Deus amava, o que Deus gostava, o que Deus tinha para ele. E então Deus decidiu: terra já não é para ti. Tu agora vais comigo para junto de mim, porque tu na terra já não vais. O que toda a gente vai gostar de ouvir é quando Deus nos chamar: é bom e fiel servo, entra na graça do teu Senhor. É o que todos nós vamos querer ouvir quando chegarmos ao céu. Mas para isso, temos de fazer o que Jesus disse: não vim fazer a minha vontade, mas a tua. A vontade do. Para que a glória de Deus estabeleça na sua e na minha vida, temos que fazer o que Ele diz, não o que nós. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Deus nos chamou para a sua glória, para que fôssemos feitos a primícia de tudo sobre a terra. E Ele a cada um de nós nos tem moldado. Circunstâncias muitas das vezes são para nos moldar a vida. É nós. Para mudar estava errado em nós. Para que a nossa vida lhes possa dar glória a Deus em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área financeira. Você vai fazer o que você quer ou o que Deus quer. Decida de uma vez por todas. Veja o que Deus quer para a sua vida, para que você possa ser abençoado. Vamos semear em nome de Jesus. Meus irmãos, dá glória a Deus, dá glória a Deus, irmão, dá glória a Deus. Louvai o seu nome, aleluia, louvai o seu nome, louvai o seu nome, aleluia, louvai o seu nome. Dá glória a Deus, irmão, dá glória a Deus. Dá glória a Deus, irmão, dá glória a Deus. Louvai o seu nome, aleluia. Louvai o seu nome, louvai o seu nome, aleluia. Louvai o seu nome. No teu reino e confiar em ti, Senhor. Sabemos que em tudo tu supres as nossas necessidades, tudo para a tua glória e honra. No nome de Jesus. Vamos agora fechar os nossos olhos e vamos dizer: Pai, eis-nos aqui, Senhor. Realmente precisamos de aprender a andar contigo. A perceber que esta vida nada é apenas uma passagem. Uma passagem para finalmente estarmos sempre contigo. Senhor, ajuda-nos a entender o que devemos fazer. Ajuda-nos a entender
como ultrapassar as circunstâncias que nós não gostamos, Senhor. E ajuda-nos, Senhor. A cada ato, cada palavra, cada ação, cada desejo nosso, seja de agrado teu. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana.